quais são as fases do ciclo capilar e qual a importância de conhecê-las. Eu trouxe aqui uma figura para mostrar para vocês, para facilitar o entendimento. Olha só essa fase aqui, que é a primeira, é a fase anágena, é a fase de crescimento. Ela vai durar de 2 a 6 anos, a depender da genética de cada um. Por isso que não é todo mundo que consegue ter o cabelo muito grande, porque essa fase anágena precisa ser longa para que o cabelo cresça. A segunda fase é a fase catágena. Ela vai durar de 2 a 4 semanas e é um período em que o pelo para de crescer e se prepara para cair. E por último, a terceira fase é a fase telógena, que é justamente a fase de queda, em que acontece a perda natural de alguns fios. E por que é importante a gente conhecer esse ciclo capilar? Porque dependendo da fase dos pelos que estão caindo em excesso, os pacientes que estão com queda capilar, eu vou conseguir definir qual é a doença que esse paciente tem, qual é o diagnóstico capilar, de acordo com a fase que esse pelo cai. E eu consigo diferenciar se o pelo está na fase se ele está na fase anágena ou na fase telógena, de acordo com a tricoscopia, que é o exame que eu utilizo um aparelho, uma lente de aumento, e eu consigo ver a raiz do pelo. E a partir dessa diferença, se o fio ele está na fase anágena ou na fase telógena, alguns diagnósticos são mais prováveis. Por exemplo, se eu vejo um fio que está na fase anágena e o paciente está fazendo quimioterapia, provavelmente ele está tendo um eflúvio anágeno devido ao uso do fitoterápico, que é a medicação que vai induzir ali os fios a caírem na fase de crescimento. E vocês acham que essa queda, ela é mais grave do que um fio que estaria ali já na fase de queda? Sim, se o pelo ele cai na fase de crescimento, geralmente indica que o dano ali causado ao fio é maior do que se ele caísse numa fase que ele já estava preparando para cair. E se o fio ele cai na fase telógena? Essa é uma fase em que o pelo ele já ia cair, mas algum fator desencadeante, como o uso de medicamentos, infecções virais ou até mesmo deficiências nutricionais, induz essa queda de uma forma mais rápida. E a partir daí é que vai indicar também qual que é o diagnóstico mais provável para esse paciente. Então, é isso que, nesse ponto que o ciclo capilar vai me ajudar a fazer o diagnóstico diferencial e também o tratamento dos meus pacientes.